Bem, agora eu gostaria de apontar para vocês uma adaptação, isso já deve ter visto em outras disciplinas, uma adaptação, uma modificação na composição lipídica de membrana de células que são expostas a temperaturas elevadas, né? Então, normalmente essas bactérias que vivem em regiões de temperaturas muito altas, elas apresentam, em vez de uma bicamada, que isso aqui seria o tradicional, uma face da bicamada, outra face da bicamada, então um lipídio compondo uma das faces, um lipídio de membrana compondo a outra face. Esse tipo de estrutura é a estrutura comum, né, que eu coloquei aqui, que você encontra em organismos que vivem em temperaturas normais, e organismos que vivem em temperaturas elevadas apresentam como se fosse uma união entre as duas faces da bicamada. É evidente que isso aqui gera uma resistência muito maior, né? Então agora é como se as duas faces fossem travadas uma na outra. Então essa estrutura é uma estrutura que resiste, ou seja, mantém uma fluidez, mas mantém a sua integridade em temperaturas bastante elevadas, né? Então essas modificações aqui, essas cadeias lipídicas, além de estarem ligadas covalentemente, formando uma monocamada, né? Então por isso está escrito aqui monocamada, na verdade isso é uma monocamada lipídica, elas têm essas ramificações aqui que favorecem mais ainda a interação. Então você aumentou a quantidade de grupos capazes de interagir. Então esse diftanil, que é um dos exemplos desses lipídios que formam monocamadas, eles favorecem a rigidez ou a resistência da bicamada, que na verdade agora é uma monocamada, então é da fase hidrofóbica. A gente poderia dizer que a fase hidrofóbica que circunda uma célula que vive em temperaturas elevadas, ela precisa apresentar uma resistência muito maior. E é por isso que essa fase hidrofóbica ela se mostra diferenciada nessas condições de temperatura elevada, sendo na verdade uma monocamada ramificada nas caudas de ácido graxo, de maneira a favorecer a interação, né? Então esse exemplo do diftanil é um exemplo que mostra como é importante você calibrar a fluidez e ao mesmo tempo a interação, dependendo da temperatura onde o organismo vive.